de esquecer de compartilhar, olha só, saí dando aula como se tivesse tudo normal. Bom, mas em suma, voltando aqui, né, pessoal, agora vocês estão vendo a tela aí, né, só retomando aqui a explicação que eu tinha feito, basicamente o que a gente tinha feito na aula aqui, então, passada, era mostrar que a varredura do teclado estava funcionando adequadamente, né, então apertava as teclinhas aqui, né, o 1, 5 aqui, o asterisco, cerquilha, né, vocês estão vendo ali que aparece. Só que acontecia esse efeito aqui, né, pessoal? Eu apertei uma vez a tecla e apareceu aqui na serial inúmeras vezes. Por quê, né, gente? Porque cada vez que eu passo aqui pela função loop e faço a varredura da tecla, essa rotina aqui, ela retorna simplesmente se o botão está pressionado ou não. Ela não faz nenhum tratamento para o debounce, ela não faz nenhum tratamento que nem a gente fez para o botão, né? Para indicar cada vez o clique, né? E não simplesmente se o botão está sendo mantido, se o usuário está segurando o botão lá embaixo ou não. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Basicamente, hoje, primeira tarefa é eu adaptar a minha rotina de varredura aqui para que a gente suporte todas aquelas funções já implementadas dos botões. A gente já sabe tudo aquilo, né? Não precisa de nada muito fantástico, são as rotinas que estão aqui antes, né, gente? Aquelas rotinas, como é que é? Aqui, né, para ver se o botão está fechado, se o botão foi pressionado, para fazer a leitura, para inicializar, toda aquela historiazinha ali para fazer o debounce. Todas essas rotinas eu vou utilizar de forma nativa, tá? Vou usar como se os meus botões do teclado fossem simples botões, e de fato eles são, tá? Bom, além de eu fazer isso, de tratar esses botões de uma forma convencional, se sobrar um tempinho, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faria o processamento do teclado, tá? Ou seja, na prática, com o teclado eu quero realizar alguma coisa. Eu poderia usar aqui os meus botões, né, simplesmente para fazer a navegação do menu, então eu poderia eliminar esses 3 botões aqui e usar os botões do próprio teclado para fazer a navegação, mas, eventualmente, o que eu quero usar o teclado é para ingressar valores, para ingressar informações, fazer uma determinada configuração no meu ambiente, tá? Então, para isso, eu vou ter que mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Tá? E aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com a parte de strings, tá? Que eu já tinha deixado para vocês lá no Moodle, numa aula anterior, lá do LCD, as funções padrão de string, e sobrando um tempinho, a gente ainda tenta abordar a questão de strings Arduino, né? Que simplifica um pouquinho esse nosso trabalho. Tá? Maravilha. Então, pessoal, a minha rotina toda de trabalho é a rotina aqui de varredura do teclado. Tá? Então, nós vamos focar ela. Na prática, notem que a varredura do teclado ela não tem nada de muito especial. O que eu faço é acionar uma das linhas, né, para fazer a leitura e depois ler a coluna, tá? Então, eu vou adaptar essa rotina agora para trabalhar como se fosse botão. Só um segundinho. Obrigado. Tomando uma água que a garganta estava arranhando. Bom, quando a gente trabalha com aquelas estruturas do botão, só lembrando vocês, tá? A gente tem 2 estruturas que a gente tem que trabalhar. A gente tem a estrutura do debounce, tá? Na verdade, eu tenho que indicar aqui qual é o tempo, qual é o intervalo que eu quero fazer, né, de debounce, tá? Na estrutura data timer. Depois eu tenho que inicializar aqui a estrutura do debounce com o pino e com que valor representa a chave tá fechada ou tá aberta, né? E isso tudo, na verdade, entra nessa estrutura aqui do push button. Então, só lembrando vocês, quando a gente vai fazer isso, vou ir aqui para a função setup, que vocês vão ver que a gente já tinha feito isso com um botão. Quando eu faço isso, com o botão, o que eu tenho que inicializar, né? O pino, qual é o valor que corresponde ao botão fechado e qual é o intervalo de debounce que eu quero utilizar. Então, eu vou até copiar essa informação aqui, tá? Só para a gente fazer isso daqui na varredura. Então, eu vou criar, na verdade, não aqui a varredura em si, mas uma rotina aqui de inicialização do teclado. Tá? Então, vou fazer isso daí, tá? E aí a gente até poderia ter alguns parâmetros nessa função, mas deixa eu ver aqui. Faltou aqui uma... Deixei espaçado, não ia funcionar. Vamos lá. Inicializa teclado. Tá? E aí eu poderia colocar aqui só, pessoal, o valor correspondente ao fechado. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Pode ser. Fechado. Tá? E eu vou criar a estrutura lá antes.
Isso eu posso criar aqui também para o teclado. Deixa eu ver como é que eu faço. Se eu faço lá antes isso aqui agora. Que eu estou criando aqui os meus botões como... Tá, eu criei aqui antes. Então, vou criar uma estruturazinha para o teclado, tá? Criar lá com as outras para facilitar depois identificar. Se preocupe que depois isso daqui tudo eu coloco, né, pessoal? Disponível para vocês, tá? Mas vamos lá. Estrutura com os dados para tratamento do teclado, tá? Então, aqui, o que a gente poderia ter aqui nessa estrutura? Vamos ver. Data Keypad. Na prática aqui, pessoal, essa estrutura, não sei se é realmente uma boa eu criar como estrutura, por isso que eu estava pensando, tá? Porque o tamanho do meu teclado pode variar, tá? Em razão do tamanho que vai ter o teclado é que eu teria que inicializar algumas coisas, tá? Mas eu vou criar de uma forma temporária. Vou botar aqui uma observação, tá? Válida para um teclado de até 4x4, tá? Porque na prática o que eu vou criar aqui é uma coisa bem simples, tá, pessoal? Vou criar uma estrutura, data push button, que na verdade, vai ser um vetor de estruturas de botões, né? Representando todos os botões que eu tenho aqui, né? Para fazer isso daqui da forma mais simples possível, né? E daí eu teria 4x4, que me daria um vetor de 16 posições. Basicamente isso, tá? Então, representa os botões individuais do teclado, tá? Então, eu criei aqui a minha estrutura. Baseado nessa estrutura aqui, eu vou criar uma variável representando o teclado, tá? Então, vamos aqui. Que nem eu fiz aqui, né? Declaração dos botões. Agora eu vou ter o teclado, né? Vamos lá. Estrutura do teclado. Então, aqui, data, Keypad, teclado. Tá, maravilha. E aqui, então, eu vou passar também essa estrutura, né? Struct, data, Keypad. Deixa eu confirmar aqui que tá certinho, porque no Tinkercad, tá, pessoal? Não sei se eu tinha comentado isso com vocês antes, tá? Na linguagem C++ não é necessário declarar essa struct aqui no início, tá? Na verdade, eu poderia simplesmente botar o tipo de dados que eu declarei, data Keypad, que eu estou passando uma referência para ele, ou seja, um ponteiro escondido, por assim se dizer, né? Mas eu não sei por que aqui no Tinkercad ele pede a struct, que senão ele não compila, algum problema do compilador aqui do simulador, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou inicializar os parâmetros para cada uma das teclas, tá? Não tem nada de muito especial, tá? Então, eu vou fazer, milagre, vou fazer um for. Eu digo que cada vez que eu faço um for dentro do Arduino é uma coisa mágica, tá? Porque dificilmente vocês vão fazer vocês vão ver eu fazendo um loop, tá? Vou fazer o loop aqui só porque eu vou inicializar o vetor, né? Então, T, I, na verdade, aqui eu nem precisaria ter passado desse jeito, nem sei se não vai dar problema aqui, tá? Ponto debounce, ponto pin, e aí eu vou ter que declarar os pinos aqui. Na verdade, essa rotina aqui não vai ser muito útil mesmo, tá? Porque eu tenho os pinos individuais, né? É complicado. Vou ter que fazer, acho que uma coisa bem específica para o teclado, eu não vou fazer dessa maneira aqui não, tá, pessoal? Eu vou manter a estrutura lá, só porque ela não fede nem cheira, mas também ela não ajuda nada. Para eu fazer isso daqui, eu vou fazer manualmente. Para eu fazer isso daqui, eu precisaria já usar classes, tá? Ou uma biblioteca um pouco mais robusta. Então, do jeito que eu estou fazendo aqui, não adianta. Então, vamos fazer de um jeito mais simples.
Eu vou declarar aqui uma variável global, simplesmente, né? Teclas, estrutura das teclas. Tá? Data push button. Data push button, teclas. E eu vou declarar aqui o vetor diretamente. E aqui não adianta eu querer fazer algo parametrizado, porque eu teria que passar os pinos individuais, seria mais complexo fazer isso. Dá para fazer, tá? Mas não vai dar grande ganho. Então, teclas, continuou for, apaguei o for sem necessidade. Menor que 16, na verdade. Mas, apesar de eu não usar a última coluna, né? Eu vou inicializar tudo. Ponto debounce, ponto pin. E aqui, gente, o que a gente vai ter que cuidar? Aqui eu estou usando, na verdade, os pinos das colunas, né? Perfeito? Eu estou indicando aqui qual é o pino que eu quero trabalhar, a depender dessas minhas colunas aqui. Eu fiz aqui igual a 0. Então, eu teria que indicar de 3, na verdade, de 4 em 4, que eu estou trabalhando as colunas, seria 1, 4, 7, asterisco. De 4 em 4 eu tenho que indicar o meu pino, tá? Então, eu vou ter que fazer uma rotininha aqui, bobinha. Vou ver aqui. Byte pino igual a coluna. Eu acho que eu vou fazer uma. Não vou complicar a vida de ninguém, vou fazer do jeito mais simples possível, tá? Aí eu nem preciso fazer isso aqui. Coluna 1. Coluna 1. Às vezes a gente tende a tentar fazer uma coisa bonita, às vezes o mais simples é o melhor. Bounce.close. Lembrando que a gente fez o teclado com proteção tipo pull down, então quando eu aperto a tecla, a leitura vai ser qual, gente? Nível alto ou nível baixo? Quando a proteção é pull down. Vamos lá. Acordem. Nível alto? Nível alto, né? Pull down, quando eu apertar, é nível alto, né? Então vai ser 1, né? Isso aí, obrigado. Perfeito, tá? Então aqui, bounce, ponto timer, ponto intervalo. Aí, gente, o normal 10 milissegundos, tá? Suficiente. Perfeito. E aí a gente vai fazer, repetir esse for aqui para cada 4 teclas, né? Então, igual a 4 até 8. Aí vai ser coluna 2, né? Tá? Do 8 até o 12. Aí é coluna 3. E no caso, apesar de eu ter alocado ali 16 teclas, né? Eu vou deixar aqui só comentado para se a gente fosse fazer o teclado com as 16 teclas, a gente teria que ter aqui uma coluna 4, né? Então, até vou comentar isso tudo aqui, que evidentemente isso não está sendo suportado agora, porque nem temos os pinos, né? Tá? Deixei aqui comentado só para vocês terem a rotina aqui da inicialização. E o fechado aqui não seria, na verdade não seria 1, né? Seria o valor fechado. Tá bom? Ok. Então aqui inicializamos as estruturas de cada um dos botões do meu teclado, tá? Depois a gente vai ter que mexer aqui na rotina de varredura, tá? Que a gente teria só um único parâmetro, né? Que é o fechado, que corresponde ao valor lido com a tecla pressionada, tá? Então tá aí. Então tá feita a funçãozinha. Depois a gente vai ter que adequar aqui a rotina dessa função, tá? Esse cara aqui não retorna nada, então é isso mesmo, tá? Aqui no meu setup, obviamente, tá? Eu já tinha dado os pin modes do teclado, né? A única coisa que eu preciso fazer aqui é inicializar o teclado. Né? Então, inicializa o teclado. Como é que é o nome da função mesmo? Já esqueci. Inicializa teclado, tá? Mais óbvio possível. Tá?
Então, tá aqui, inicia o teclado, inicializa o teclado, o valor das teclas fechadas é 1. Fantástico. O resto aqui não se mantém igual, né? Não tem nada para fazer. Ok. O que a gente tem que fazer agora? Eu tenho que mexer aqui na minha rotina de varredura. Porque o que eu fazia na minha rotina de varredura, né? Basicamente, pessoal, eu acionava a coluna e fazia diretamente a leitura do botão. Só que agora eu não vou fazer mais diretamente a leitura do botão, né? Agora o que eu vou verificar é se o botão foi ou não foi pressionado. Que é o que a gente estava fazendo aqui, né? Só que antes eu estava fazendo isso daqui sem nenhuma proteção do tipo debounce, né? Agora não, né? Agora eu consigo fazer isso de uma forma mais adequada. Por quê? Porque eu vou usar aqui a rotininha do push press, né? Eu vou verificar para cada uma dessas teclas se ela foi ou não foi pressionada, passando a estrutura correspondente dela, tá? E ela vai fazer a leitura, e a leitura vai fazer o debounce e tudo mais. Por isso que é importante vocês estarem já craques nessas rotinas relacionadas ao botão, aos botões, tá? Eu vou usar aqui o meu push press, perfeito? Então é uma adaptação simples. Vamos lá. Aqui onde eu tinha o digital read, né? Eu vou fazer aqui embaixo só para vocês acompanharem, tá? Agora eu vou fazer assim, ó. Push press. Eu não preciso mais passar o pino, né? Porque o pino já está na inicialização aqui, né, pessoal? O que eu preciso passar é qual é a posição no vetor teclas. E aí eu vou fazer o bem óbvio, tá? Vou passar posição a posição. Teclas 0. Perfeito? Por que eu posso fazer isso daqui com tecla 0, gente? Porque notem que o tecla 0 já está associado à coluna 1, né? Estão vendo ali? Hein? Eu inicializo aqui o teclas, obviamente, com i igual a 0, né? Para o pino da coluna 1. Então, na prática, eu vou dar o digital read na coluna 1. Perfeito? Só que essa função aqui já me retorna, né? Valor true ou false. True se foi pressionado, false caso contrário. Então, aqui eu já colocaria dessa maneira. Então, vocês notem que a adaptação é bem simples, em razão de todas as funções que a gente já criou com os botões, né? Se a gente não tivesse aquelas funções, ia dar um trabalho desgraçado. Antes que alguém me pergunte, e vale aí como observação geral também nessa parte aqui, né, pessoal? Essa é a melhor forma de fazer, criar uma estrutura representando cada botão como se fosse um push button isolado? Não, cara, tem formas, principalmente do ponto de vista de memória, um pouquinho mais eficientes, que a gente poderia tentar otimizar essas estruturas aqui quando eu estou trabalhando com um conjunto de botões, tá? Como um teclado. Mas aqui, para nós, não vale a pena complicar, tá? Eu vou gastar alguns bytes a mais do que eu gastaria. Por enquanto, a gente ainda não está preocupado com a ocupação de memória RAM. Daqui a pouco, talvez, a gente precise otimizar. E aí, quando a gente precisar otimizar, vocês já dominaram bem mais a questão de uso do teclado, se torna mais simples, tá? A gente criar uma biblioteca um pouquinho mais focada somente no uso do teclado. Então, por enquanto, não tem maiores problemas, tá? Essas 16 estruturas aqui vão me ocupar o quê? Até posso responder aqui para vocês aqui, a grosso modo, tá? Essas 16 estruturas do ponto de vista de memória, isso daí, de novo, mais adiante a gente vai começar a se preocupar, tá? Elas vão ocupar 1, 2, 3, mais 3, mais 4, sim, por cima, sem pensar se tem ponteiro envolvido aí, elas vão me ocupar 200 bytes, 224 bytes de memória, tá? É bastante, tá? Para um microcontrolador. A gente está usando o Arduino Uno aqui, tá? Ele tem 1K de memória. Desse 1K de memória, a gente está ocupando 1/4 só para tratar o teclado. Não é tão pouco assim, tá? Mas, para efeitos de simplificação, agora a gente pode partir dessa maneira. Depois, quando começar a memória a reclamar, e a gente trata a questão de memória, tá? Como é que a gente pode otimizar. Isso daí é um ponto muito importante em micro, tá, gente? Em programação para microcontroladores. Não adianta a gente se preocupar em otimizar de cara, tá? Primeiro a gente tem que propor uma solução ao problema. Se a nossa solução for uma solução adequada, ou seja, ela soluciona o problema, aí eu posso me preocupar em otimizações, tá? Se eu estiver solucionando o problema e eu começar a ver que a minha memória começou a estourar, meus pinos, que nem é o caso aqui já nosso, né, começaram a não existir mais, não ter mais pinos, aí eu tenho que começar a pensar em soluções, tá? Mas não precisa o cara sair pensando em fazer otimização para tudo, tá? Então tá bom. Basicamente o que a gente vai fazer então é essa adequação, tá, pessoal?
Eu vou substituir todos os digital reads ali por leituras, né, desse tipo para cada uma das estruturas. Obviamente, tem que ser estruturas diferentes, senão os meus debounces não vão funcionar adequadamente, tá? Então, aqui seria teclas 1. Aqui eu estou verificando coluna a coluna, né? Então, acho que eu fiz uma coisa invertida. Só um pouquinho, desculpe. Eu ligo as linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Ah, é que eu não estou usando a coluna 4, né? Tá ok. Então, vamos lá. Então, aqui são 4 colunas de 4 teclas. Então, o A aqui seria a coluna 1 também, tá certo. Tá. Só estava confirmando aqui o raciocínio. Então, eu só estou substituindo pelo tratamento, tá? E, gente, se eu tivesse a quarta coluna implementada, que eu não tenho, eu faria isso daqui, né? Já botei comentado ali, tá? Seria o retorno aí, no caso, a letra A, ok? Então tá. Então agora basta repetir isso daí. Vamos lá. Então aqui eu vou colocar posição 4, né? Porque acabou ali na 3 antes, né? Posição 5. Posição 6. E já vou deixar aqui pronto para o caso de precisar implementar a quarta coluna, né? A quarta coluna aqui seria a posição 7, que seria a letra B na linha 2, né? E continuamos. Posição 8. Aqui, não, aqui eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo uma bobagem, eu já vi, tá? Não se preocupe, eu já vou corrigir. Inclusive, eu vou colar tudo reto aqui, porque agora que eu me dei conta. Na verdade, eu tô fazendo coluna 1, coluna 2, coluna 3, né? Então, aqui eu tenho que cuidar. Aqui a coluna 1 tá na posição 0, depois na posição 4, depois na posição 8. Então, na verdade, vai ser 0, 4, vai pular, né? 0, 4, 8, 12, 1, 5. Curioso porque eu tinha, bom, 1, 5, é coincidência. 1, 5, 9, 13, porque aqui seria a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Até vou botar aqui, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, para depois vocês se acharem, coluna 4. Então, notem que a coluna 1, ela está entre as posições 0 e 3, coluna 1. A coluna 2 está entre as posições 4 e 7, e a coluna 3, por sua vez, está entre as posições 8 e 11. E a coluna 4, que não existe, estaria entre as posições 12 e 15, né? Então, por isso que eu estou fazendo aqui desse jeito agora. 048, 159, 12, 13, ok. Aqui seria 2, 6 e 10. E se a gente fosse retornar a quarta coluna, seria o 14, retornando a letra... Opa, desculpe, 14, retornando a letra C. E aqui seria... Porque aqui, né? Coluna 1, a última posição da coluna 1, que é a posição 3. Então, ficou 0, 1, 2, 3, certinho. Depois, aqui, a última posição da coluna 2, que é a 7. A última posição da coluna 3, que é a 11. E a última posição da coluna 4, que é a 15. Tá? E o 15 retornaria aqui, no caso, né? Estaria associado à letra D. Então, tá aí. Então, como é que vai funcionar, né, pessoal? Basicamente, vai funcionar da seguinte maneira, né? Eu vou fazer a varredura normal, botão a botão, fazer a leitura dos meus aqui, quantos? No caso, eu vou fazer a leitura de 12, né, mas faria a leitura dos 16 botões do teclado, tá? Se alguma tecla foi clicada, eu vou retornar o caractere correspondente à tecla. Se nada for teclado, for clicado naquele momento, ou se ainda estiver na proteção do debounce, eu vou retornar 0, tá? Então, a princípio, é isso que a gente precisa fazer.
Notem aqui que para a nossa rotina de teste não muda nada, né? Continuamos fazendo essa varredura. Só vamos verificar se ela está tudo funcionando ou não, né? Vamos ver se compila, se não errei nada. Errei. Varredura tecla. O que faltou aqui? Faltou algum ponto e vírgula, pelo visto. Linha 338. Ué, o que ele está reclamando? Linha 338. Não sei exatamente o que ele está reclamando aqui. Linhas 3. Espera ponto e vírgula antes do hat. Primary expression before if. Um pouquinho que eu acho que eu errei alguma coisa de sintaxe aqui que eu não estou vendo. 1, 2 e 3 está certo. Mesma coisa, ó. 4, 5, 6. Vai dar problema aqui. Alguma coisa de digitação, mas que eu não estou me dando conta. Nossa, não é os parênteses ali? Push parênteses ali. Não tá fechando os parênteses. Faltou um parênteses. Faltou, mas aqui em cima faltou também, né? Por isso que eu tô achando. É que eu tô olhando por cima, estão vendo aqui? Eu não fechei o parênteses do if, vocês têm razão, tá? Mas por que ele reclamou só aqui embaixo? É uma ótima pergunta, né? Aqui também teria que ter. Perfeito? A curiosidade é por que ele reclamou só lá, mas tudo bem. Não vale a pena discutir com o... Era um parênteses a menos mesmo. Faltou o parênteses de fechar o if, né? Deixa eu botar aqui, senão vocês tiram o comentário, vai ficar o erro, né? Aqui... Eu chamei a função e esqueci de adicionar o parênteses dela daí. Vamos ver se é só isso. Tá. Fechar aqui. Vamos ver agora. Agora foi, era isso, tá? Deixa eu apagar aqui o nosso sistema. Lembre-se que eu tenho que manter pressionado por mais de 10 milissegundos, né? Viram ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver que a tecla 1, eu estou com o cursor em cima dela, eu estou mantendo pressionada, e ela só retornou uma vez, né, gente? Tecla 3, ó, estão vendo? Estou mantendo pressionada. Para ela considerar de novo, eu tenho que clicar de novo na tecla, estão vendo? Então, agora eu evitei aquele problema de, em várias leituras do meu loop, né, eu ler a mesma tecla, que eu não quero realizar, tá? É óbvio, né, pessoal? Isso daqui que eu estou fazendo é uma rotina arbitrária, porque vai que vocês quisessem simplesmente ler o status do botão, né? Aí aquilo que a gente tinha feito valeria, só que aquilo estaria sem o debounce e sem o processamento do clique. Aquilo simplesmente valia para verificar se a tecla estava pressionada ou não. Aí depende do que vocês querem fazer na rotina que vocês querem fazer, tá? Então, essa rotina aqui que eu montei para vocês é uma rotina que trata, então, todos os nossas teclas do teclado como se fossem botões individuais. Óbvio que a gente está fazendo a varredura, tá? Mas desse jeito aqui, então, não era isso que eu queria fazer. Desse jeito aqui, então, eu estou simplesmente agora processando cliques, né? Então, aqui a gente vai colocar aqui, né? Retorna, ó, caractere da tecla clicada, perfeito? Aí, se vocês quisessem manter aquela anterior, deixa eu copiar aqui dos exemplos que eu deixei para vocês, tá? Poderíamos ter uma alternativa, né? Bastaria pegar aqui a rotina que a gente já tinha feito e manter ela. Ah, mas eu quero aquilo com o debounce. Bom, então, tudo bem. Vamos fazer que vocês querem tirar o debounce, então não vou copiar aquela, vou copiar essa. Agora que me lembrei do debounce, né? Varredura tecla. A gente poderia chamar assim, né? Varredura tecla pressionada. Caractere da tecla sendo pressionada. Perfeito? É muito parecida, né, pessoal? Só que aqui, ao invés de usar o push pressed, nesse caso, ao invés do push pressed,
eu poderia simplesmente agora... aí eu poderia usar essas daqui intermediárias, mas eu não vou fazer assim. Eu vou usar o ler push button, tá? E o ler push button, a gente tem que lembrar qual é o status que corresponde a ela pressionada. É 2, né? Estão vendo aqui? Certo? 2 corresponde a tecla está sendo pressionada, tá? Então, eu vou alterar isso. Eu não vou usar, tá? Mas eu só vou mostrar como é que a gente poderia modificar. Então, aqui, ao invés de usar o push presser, eu usaria ler push button, né? Push. Acho que é assim. E comparar e ver se o retorno me deu igual a 2. Perfeito? Então, aqui até vou alterar esses comentários aqui, ó. Se algum botão foi clicado. Tá? Se algum botão está pressionado. Perfeito? E aí basta a gente, então, fazer essa alteração que agora ela retornaria daquele jeito anterior. Ó. Vou mostrar para vocês que dá na mesma. 2, só que aqui, no caso, ainda teria a proteção para o debounce, tá? Então, gente, de novo, é mera questão de decidir quais rotinas a gente quer usar, né? Tá. Só falta acabar a modificação dela aqui. Tá. Deixa eu copiar isso daqui que torna mais fácil a minha vida, né? Não preciso ficar digitando. Tá. Posso usar as mesmas estruturas anteriores, não tem problema nenhum, tá? Que elas já são apropriadamente inicializadas para tratar do debounce. Eu só estou fazendo uma interpretação diferente aí da rotina, só isso. E aí dá para tentar, vou mostrar o efeito de uma e de outra para vocês, tá? Na prática, usando essa ler push button, como é que é? Ler push button, não, varredura tecla pressionada, ela vai funcionar que nem antes, quase que nem antes, né? Porque eu estou fazendo o debounce, né? Então, de novo, né? Varredura tecla, só para vocês cuidarem como é que funciona. Apertei a tecla, né? Apertei a tecla, ele me retorna uma única vez, né? Apertei a tecla, ele me retorna uma única vez. Tem que apertar ela de novo para ele retornar, né? Maravilha. E aí, se eu botar a varredura tecla pressionada por outro lado, aí vai ser diferente. Não sei porque que ele está retornando isso daqui de início, mas... na verdade, eu acho que eu peguei o valor errado, só um pouquinho. Eu estou fazendo a mesma coisa. Estou perdendo tempo aqui numa coisa meio inútil, tá? Mas é curiosidade. É só ver o valor lá da máquina de status do push button. Eu não quero ver se está pressionado ou não está pressionado. Quais são os status? Que na verdade ele vai me retornar aqui. É 0, 2, 1, tá. Aberto. Na verdade eu não quero ver pressionado ou liberado, né? Eu quero ver o fechado, desculpe. É 1. Valor 1. Eu botei o valor errado mesmo. Cadê as funções? Tá ficando grande isso daqui, né? A gente teria que começar a quebrar em arquivos, mas no Tinkercad não tem como. É só o valor que eu errei. Só quero ver se a chave está fechada ou não. Não quero interpretar evento de pressão, de liberação, nada. Então, chave fechada e chave aberta. Maravilha. Certinho aqui. Vamos lá. Uma inicialização que foi feita ali. Estão vendo ali que agora aparece a leitura várias vezes, né? Que é, em suma, basicamente o que eu disse para vocês que aconteceria. Tá, mas não é essa a nossa brincadeira, né? A brincadeira que eu ainda vou manter isolado aqui do restante do menu, tá? Que a gente quer realizar é fazer a leitura
do meu teclado sem bloquear a execução. Isso na própria linguagem C, pessoal, se vocês notarem, não é uma coisa usual, tá? O que vocês têm na linguagem C para leitura no stdio, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, o que vocês têm na linguagem C para fazer leituras, vocês vão ter o quê? O scanf, tá? Que é uma função padrão, tá? E o getC, não, na verdade o scanf é para pode ser formatado, né? Pode ser também para teclado, mas vocês usam normalmente o getC e o getS, tá? Na verdade eu peguei aqui as funções de arquivo, desculpe. Vocês usam o getC, tá? E vocês usam o getS. Não sei exatamente como é que vocês aprenderam a programar, mas provavelmente vocês usam uma função dessas ou algo semelhante, tá? Que era o quê? Para fazer uma leitura, né, do teclado, ou na verdade até uma leitura de um string qualquer, né? Aqui está apresentando para um string qualquer, nem me lembro mais como é que faz, então. Mas é uma dessas duas funções, tá? Ou é uma função chamada getC, uma função chamada getS. Uma delas vai pegar um caractere e vai retornar imediatamente, que é a função getC, tá? Ela não paralisa ou ela paralisa? Deixa eu ver aqui, lembrando. O caractere lido... Acho que ela paralisa só. Eu acho que ela paralisa a execução, né? Mesmo a getC, ela paralisa a execução. Tô lembrando aqui, tá? Faz muito tempo que eu não faço interação com console e mesmo em Linux, tá? Normalmente a gente já faz com janela, que é um pouco diferente, tá? Mas, em suma, tanto a função getC quanto a função getS, a getS com certeza, tá? Mas eu acho que a getC também. Elas param a execução do programa e esperam vocês digitar alguma coisa, tá? Para um programa em C que está rodando num sistema operacional, isso é tranquilo. Mas vocês lembram do nosso contexto, né? Eu tenho que manter os LEDzinhos piscando, né? Enquanto eu estou fazendo a leitura do teclado. Imaginem, né, pessoal? Eu não posso parar o motor que está fazendo a movimentação de uma peça para o usuário digitar alguma coisa no teclado. Normalmente. É óbvio que, a depender do sistema que vocês estão construindo, vocês podem parar a execução da máquina inteira até que dados sejam ingressados, sejam informados, perfeito? Isso vai depender do sistema. Digamos que tem que ter uma configuração inicial. Pô, sem a configuração inicial, nada mais funciona. Então, eu vou parar tudo até que o usuário digite. Mas nem sempre é o caso. Às vezes eu quero manter as coisas funcionando e eu quero que o usuário digite alguma coisa, troque alguma opção, tá? Enquanto o resto está sendo mantido operando. Então, o que a gente vai ter que fazer? Adivinhem só, uma máquina de estados que vai rodar em paralelo às demais. Tranquilo? No caso da máquina de estados do meu teclado, eu ainda vou ter que indicar, né, o que deve acontecer ou não deve acontecer. Do tipo, é para fazer a leitura ou não? O usuário está ingressando um valor neste momento ou não? Em suma, imagine aqui o nosso exemplo, né? Eu quero manter o LCD funcionando, eu quero manter o menu funcionando, eu quero manter os LEDs funcionando, mas eventualmente eu quero que o usuário consiga digitar alguma coisa, vocês entenderam? Então eu tenho que manter todas essas coisas operando ao mesmo tempo. De novo, a nossa grande dificuldade em sistemas microcontrolados é essa, né? Várias coisas executando ao mesmo tempo. Tá. Como é que a gente vai ter que fazer isso daqui, pessoal? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês como é que normalmente se faz a manipulação de entrada de valores numéricos, tá? Se fosse alfanumérico aí, seria uma rotina muito parecida, só que eu não converteria para um número no final. Mas, em suma, como é que eu faço a entrada de valores numéricos aqui inicialmente? Depois a gente pode fazer alfanumérico se vocês tiverem interesse, tá? No teclado, e como é que eu vou exibindo isso no LCD ou na interface serial. Então, para facilitar, inicialmente, vamos fazer na interface serial. Para facilitar, inicialmente, vamos manter tudo como se fosse uma máquina só funcionando. Só tivesse o teclado ali funcionando. Bom, primeira coisa que eu tenho que ter, eu tenho que saber, aqui eu vou declarar aqui junto a função loop, só para a gente ir lembrando, tá? Então, eu poderia ter, por exemplo, uma variável booleana indicando se é para fazer leitura, tá? Leitura teclado. Vou indicar ela como true, né? No início, se é para eu ler ou não. Ou a leitura ficou grande. Ler teclado, melhor, tá? Eu vou ter que ter uma variável que recebe o valor, né? Então, sei lá, parâmetro. Lembrem-se de uma coisa.
Vocês têm que tomar muito cuidado agora, principalmente porque o usuário vai começar a digitar coisas. Primeira coisa, qual é o valor que a gente quer que o usuário digite? Qual o valor a ser ingressado pelo usuário? Ser informado, melhor dizendo, pelo usuário. Se eu declarar isso daqui como uma variável inteira, pessoal, significa que o meu valor, e aí valeria a pena eu relembrar isso para vocês, que a gente viu lá no início, mas o meu valor vai estar limitado entre menos 32.767 e 32.768. Então, não podem ser números maiores que esses, porque não vai adiantar, tá? Então, só para ver se eu localizo aqui para vocês, onde é que vai estar isso exatamente. Os intervalos. Ui. Eu acho que talvez esteja aqui, GPIO, ou aqui. Vê aqui. Se isso é do livro, não deve estar indicado, tá? Mas na aula, sim. Aqui não vai estar, não. Mas deixa eu pegar por aqui, que eu acho que é mais simples. Arduino, Data Types. Especificamente, isso daqui, na verdade, não deveria ser nem no Arduino, tá? Isso daqui deveria ser, na realidade, pro microcontrolador. Mas vamos lá, vamos ver se ele nos oferece aqui uma... Não oferece. Felizmente, ele não me oferece aqui uma visão global, tá? Mas vamos lá. O inteiro, de menos 32.768 a 32.767. Se vocês quiserem o long, aí sim, o long são valores maiores, né? De menos 2 bilhões a 2 bilhões, e assim por diante. Então, cuidado principalmente com o valor do tipo int, tá, pessoal? Porque esse daqui é no máximo, né? 32.767, perfeito? Não podem ser valores maiores que esses. E aí, gente, eu vou declarar aqui uma variável, né? Para armazenar o valor digitado. Como é que vai ser essa variável? Essa variável eu vou declarar como uma string C, tá? Então, aqui eu vou colocar como, sei lá, temp. E aí a gente tem que pensar quantos caracteres a gente vai querer que o usuário digite. 32.767, só como exemplo, me dá no máximo 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, né? Mas vocês vão ter que lembrar sempre que toda string em linguagem C necessita de pelo menos uma posição adicional. Porque toda string em C necessita do caractere de término da string, que é o número 0, valor 0, né? Então, nesse caso, eu precisaria de uma string de 6 caracteres, tá? Se vocês quiserem inicializar ela, a gente pode inclusive inicializar desse jeito, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, notem que 5 caracteres úteis e 1 para término da string. Qual é o cara que vai estar no término da string? Sempre o temp 5 tem que ser igual a 0. Perfeito? Ou seja, temp 5 igual a 0. Quando eu inicializo desse jeito, ele já se encarrega, né, de colocar o null terminator lá no final, tá? E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai progressivamente fazer a varredura aqui da tecla, tá? Só que agora eu vou fazer isso dentro de um if, ó. Então, vou perguntar, é para ler teclado? Sim. Se é para ler teclado, eu vou começar a fazer, então, a leitura dele. Aí eu vou ter que interpretar, né? Então, vamos lá. Char lido igual a varredura tecla, tá? E aí, a primeira coisa que eu vou ver, leu alguma coisa? Se for diferente de 0. Se é diferente de 0, alguma tecla foi pressionada, tá? Eu vou manter a rotina bem simples para acabar em seguida, tá, pessoal? E aí depois a gente, na semana que vem, a gente completa ela e, inclusive, insere na operação da nossa máquina, do restante aqui da máquina do menu, tá? Então, aqui, se alguma tecla foi pressionada, eu vou inserir essa tecla no meu padrão de leitura. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Rotaciono a string de armazenamento. Basicamente, rotacionar a string de armazenamento é esse daqui, ó. Temp 0 igual a temp 1. Temp 1 igual a temp 2. Vocês já vão entender o que vai acontecer. Temp 2 igual a temp 3.
temp3 igual a temp4 e temp4 é igual ao valor lido, tá? Então, por enquanto, eu vou fazer só isso, tá? Deixa eu tirar isso daqui, não precisa. E aí, o que a gente vai fazer em razão disso, né? Cada vez que eu rotacionei, o cara digitou, eu só vou imprimir na serial para vocês terem noção do que vai estar aparecendo, tá? Então, aqui, temp. Maravilha. Tá? A gente poderia ter aqui só no início, no setup. Só para botar aqui no setup. Mas eu teria que ter declarado isso daqui antes. Tá, não vai aparecer no início, depois a gente faz a alteração para aparecer. Então, maravilha, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se eu não fiz nenhuma bobagem, mas... Varredura, faltou... Não é T, né? É varredura tecla. Meu Deus, errei no println também. Println. Tá. Varredura tecla. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo que apareceu algo ali porque está dando algum erro na inicialização. Depois a gente tem que ver o que acontece. Mas eu vou mostrar aqui. Ó. Vou apertar o 1. Estão vendo ali o 1? O 2. Olha ali o que está acontecendo com a string, né? Certo? E ó, se eu continuar apertando aqui, estão vendo ali que vai rotacionando a entrada? Então, esse é um jeito, né, pessoal? Quando a gente só tem uma entrada assim simples, quando não tem uma caixa de texto, tipicamente a gente vai fazendo o ingresso do valor, fazendo a rotação do valor. A gente poderia estar fazendo essa rotação para a esquerda, poderia estar fazendo a rotação para a direita, tá? Eu prefiro particularmente essa forma de rotação, tá? Entrando pela direita e rotacionando para a esquerda. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que confirmar, na verdade, se o valor lido é um valor numérico, já que eu quero entrar um número, né? Como é que eu vou indicar que eu acabei de ingressar esse valor ou não? Em suma, se eu ainda estou entrando valor, ou se eu terminei de entrar o valor, eu vou ter que fazer uma dessas teclas aqui funcionar como se fosse um enter, né? Mas o principal disso tudo, cá entre nós, só para vocês acreditarem em mim, né? É que eu não parei em nenhum momento a execução do código, né? Eu não estou travando a execução. Estão vendo ali que eu não travo a execução? Ó, estou apertando aqui no teclado, inclusive, né? Ele eventualmente vai mostrar que eu apertei, vocês estão vendo ali entremeado, né? Mas o que eu estou mostrando com essa serial aí continua? Que na prática, a minha rotina de ler o teclado não interrompe a execução do restante do código, que é sempre aquilo que a gente quer fazer. Tá ok? Por hoje eu vou parar aqui, tá? O nosso teclado já está pronto para ser usado. A gente só vai finalizar essa rotina aqui, uns 15 minutinhos para finalizar a rotina na aula que vem, e depois a gente vai inserir isso no restante da máquina, tá? Com isso daqui do teclado, pessoal, com o ingresso do valor que a gente termina na aula que vem, eu já vou passar a segunda parte do trabalho para vocês, tá? Que basicamente é igual à primeira parte, só vocês podendo entrar os valores lá. Na primeira parte, todos os delays estão fixos, né? Na segunda parte, vocês vão determinar os delays a partir do menu. Só isso. É o mesmo trabalho, só usando o delay que foi informado a partir do teclado. Então, é para obrigar vocês a usarem o teclado naquele caso. Tá? Ficou alguma dúvida até o momento aí?